É um prazer ter vocês aqui, gente. Nós estávamos orando por vocês e agora vocês estão aqui. Eu me sinto honrado em estar abrindo a primeira sessão, mas eu sinto o peso da responsabilidade. Eu entendo, muita gente vê conferências desse tipo, dessa grandeza como um pouco de desperdício até, mas eu me lembro das várias conferências que eu fui. Eu me lembro da expectativa no coração de que Deus vai falar comigo. São vocês? Eu sinto, eu sei como é esse sentimento. Compartilhei muitas vezes dos meus irmãos 2 semanas de jejum. Vamos entrar em jejum antes da conferência. Vamos nos santificar, porque a nossa vida vai ser mudada quando a conferência acontecer. Eu me lembro desse sentimento. Nós passamos por isso para essa conferência. Nossa comunidade passou por 21 dias de jejum, antecedendo a essa conferência. O sentimento, Deus vai fazer algo. Então eu sinto o privilégio, mas eu também sinto o peso da responsabilidade. Em 2005, foi em uma conferência que Deus me chamou. Deus falou comigo a respeito de ir para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, conheci a minha esposa, nos mudamos para a base missionária menos de 2 meses depois de termos casados. Loucura. E foi numa conferência em 2009, quando nós nos mudamos para o IHOP, depois da outra casa de oração que nós fazíamos parte. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda sinto o peso daquilo que Deus falou comigo. Eu fui para o IHOP para visitar. Deus estava falando para a gente, estava apontando o dedo para o IHOP. E lá, em um dos intervalos, a gente espera que Deus vá falar com a gente de várias maneiras. Mas aquele dia Deus falou comigo enquanto eu estava no banheiro. E foi lá que eu acredito, eu posso contar no dedo da minha mão, as vezes que Deus falou comigo tão claramente. E até aí, eu vivia de conferência em conferência, de palavra em palavra. Provavelmente a maioria de vocês já tiveram palavras declaradas na vida de vocês. Vocês serão grandes. Vocês terão impacto. Vocês falarão a milhares de pessoas. E vocês têm vivido, entendendo isso, vivendo para isso. Eu também vivi assim. Eu também vivo assim de certa forma, porque eu desejo viver intensamente ou a plenitude de tudo aquilo que Deus me deu. Toda a graça que Deus colocar na minha mão, eu desejo usar plenamente. E naquele dia no banheiro, Deus me disse assim, Web, ele disse em inglês, estou tentando traduzir, porque foi nos Estados Unidos, Deus muda a linguagem, não sei se você sabe disso. É aquele sistema PAL, enfim, de vídeo. E lá nos Estados Unidos Deus falou assim, Web, o que é para você, ou do que te importa, se você nunca se tornar conhecido? O que te importa, Web, se você nunca pregar para milhares de pessoas? O que te importa, se você passar o resto da sua vida sem ninguém ver o que você está fazendo? O que é para você? Você continuaria vivendo dessa forma? Eu me lembro saindo dali destruído. Não! Deus só pode ser uma daquelas perguntas retóricas que você não quer resposta. E na mesma hora eu lembrei de Pedro perguntando, Jesus, e ele? Pedro, o que te importa se eu fizer dele para viver vida eternamente? Deus não! Eu quero ser conhecido. Eu quero que aquelas palavras que disseram sobre mim se cumpram. Eu quero pregar para milhares. Eu desejo fazer aquilo que o Senhor me deu conhecido. Mas e se isso não acontecer? Aí, naquele exato momento, Deus disse a seguinte coisa. Ele disse, e se todas as palavras que eu te disse até hoje foram somente para te colocar neste lugar hoje? E eu comecei a lembrar de cada palavra. Eu comecei a lembrar de cada profecia, de cada sonho,
de cada desejo que eu colocava diante de Deus. E eu me olhava para aquele lugar e eu pensava, mas Deus, o resto da minha vida, você viveria da mesma forma se ninguém te visse? E eu tive que, naqueles próximos dias, dialogar com Deus. Qual seria a minha atitude? Qual seria a maneira que eu viveria? Quais seriam as minhas escolhas a partir dali? Se eu dissesse sim ou se eu dissesse não? E eu disse sim, Deus. Eu viveria o resto da minha vida com a mesma intensidade, mesmo que ninguém me visse, mesmo que eu não fosse conhecido, mesmo que eu continuasse aqui do lado de trás. O meu desejo é ministrar a Ti. Então isso colocando só uma introdução para que vocês entendam a ansiedade ou o desejo, o peso que você está compartilhando com a pessoa que está do seu lado. Todos nós nessa sala estamos experimentando individualmente experiências com Deus. Quando alguém olha de fora, eles olham para nós e eles dizem, a conferência é one thing. Nós estamos aqui por volta de 3.000 pessoas, mas são 3.000 indivíduos. Não são uma conferência, são 3.000 indivíduos que tomaram a decisão de estar aqui. 3.000 disseram sim ao chamado, a um convite. 3.000 ouviram ou sentiram desejo. Eles disseram, eu vou. Peraí, mas quem vai estar? Quem vai liderar a adoração? Quem vai pregar? Se soubesse que o Web Venga ia pregar, eu não iria. Quando eu penso para os preleitores que ainda vão vir depois, quando eu penso assim, Dwayne, Alan Hood, Corey, o Elcio que está aí, eu quero prometer uma coisa para vocês. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Obrigado. O pessoal que gritou antes é o pessoal de fascinação, viu, pessoal? Eu paguei a viagem deles para cá só para isso. Quem dera. Amo vocês, gente. Abre comigo em Êxodo 19. Nós vamos falar sobre individualidade dentro do contexto do pluralismo ou em comunidade. Quem é você sentado nesse banco diante de 3.000 pessoas? O que é que sua voz faz? Como é que a sua decisão diante do que está sendo pregado, diante do convite que o Espírito Santo está fazendo à nossa geração, como é que a sua escolha faz diferença ou não? Falando um pouco mais antes da gente entrar na palavra, o que está acontecendo, que nós vamos ler aqui é o seguinte, vocês conhecem a história de trás para frente. Aconteceu que Deus encontrou Abraão, o pai de Abraão, Terá, tinha sido tirado os seus filhos de Ur dos Caldeus, foi levar eles para Canaã, pararam em Harã. Deus chamou Abraão dali para ir para Canaã de novo, continua a viagem, deixa a casa do seu pai. Abraão teve um filho, chamou Isaac, Isaac teve um filho, chamou Jacó, Jacó teve filhos. Esses filhos acabaram no Egito, como todo mundo sabe a história de José. Quando eles entraram no Egito, eles entraram como uma família. Era a família de Israel. Jacó já tinha mudado o nome, e nós tínhamos ali a família de Israel no meio do povo do Egito. Então, desde o momento que eles entraram, eles tiveram que entrar e se posicionar debaixo das leis egípcias, debaixo da cultura do Egito, debaixo da educação egípcia, debaixo de uma cultura totalmente nebulosa e tenebrosa em tudo que era ensinado. E eles tiveram que participar de tudo aquilo que era imposto diante deles. E eles cresceram como povo de algumas centenas para milhares, a chegar a milhões.
E então 400 anos depois nós vemos a família de Israel, agora eles não são mais uma família, eles são um povo dentro de outra nação. E agora eles cresceram, a identidade de quem eles eram saindo de Harã já tinha ficado para trás, de Canaã já tinha ficado para trás. Eles lembravam de quem eles eram filhos, mas eles já não lembravam, já não entendiam mais os seus valores. Eles estavam crescendo em uma cultura corrupta. E então Deus levantou Moisés, e disse: Moisés, eu quero que você faça uma coisa para mim. Liberte o meu povo, para que eles me encontrem no deserto. Liberte o meu povo, para que eles me sirvam no deserto. Sabe, muitas vezes é uma coisa que nós já sabemos, mas o deserto é um lugar que ninguém quer ir. Mas é o lugar que nós mais encontramos a Deus. Quem já recebeu aquela palavra? Deus está te levando para uma temporada onde você vai ser podado. Deus está te levando para uma temporada de deserto. Essas coisas acontecem aqui no Brasil. Só nos Estados Unidos é toda semana. Mas a realidade é de que nós não queremos. Mas é Deus quem nos atrai ao deserto, para que nós possamos o encontrar. Ele remove tudo e fala assim: só eu e você, não tem nada aqui. Cadê seu PlayStation? Cadê seu iPhone? Cadê sua mídia social? Cadê seu Netflix? Eu e você. Fala comigo. Então Moisés teve o encargo de liberar o povo para que eles fossem para o deserto. No deserto, eles saíram como um povo. Ok? Então, o que eu quero que vocês tenham a imagem aqui é da grandeza desse povo. Eles cresceram tanto que eles se tornaram um problema no Egito. Porque a qualquer momento, se o povo de Israel se levantasse e dissesse: não, nós não queremos mais servir Egito, Faraó, problema. Teremos um problema, porque eles são muito grandes. O menor número, o número mais simples que levantaram de quantas pessoas saíram do Egito, foi de 1 milhão de pessoas. Esse é o menor número que você pode dizer da quantidade de pessoas que saíram do Egito. Outros dizem 2, 3 milhões de pessoas. Nós estamos aqui em 3 mil. Que pequeno. É a família de Israel entrando no Egito. 1 milhão de pessoas saindo com suas famílias. Entramos como povo. Saímos como nação. Mas e agora? Agora nós temos um problema. Estamos caminhando no deserto. Mas quem somos nós? Deus nos fez crescer. Deus nos deu graça. Deus nos libertou. Mas quem somos nós? Nós amamos os bifes acebolados. Amém? Amamos a picanha. Glória. Está falando de comida, o pessoal está acordando. Café. Foi mais do que picanha. Mas quem somos nós? Como é que nós devemos viver a partir de agora? Alguém aqui no meio da multidão lembra das leis da Constituição do Egito? Tem alguém que lembra como é que nós devemos viver? Não, nós não vamos viver como no Egito, nós saímos do Egito. Nós não somos egípcios, nós somos israelitas. Nós viveremos como israelitas. Como é que nós vamos viver? E aí está o problema que aconteceu. Nós tínhamos 1 milhão de pessoas caminhando no deserto e ninguém sabia como viver. A Constituição, hoje em dia todo mundo sabe o que é Constituição, né? Eu acho que pela primeira vez na minha vida, a Constituição se tornou uma coisa tão clara. Graças a Deus. Mas nos Estados Unidos é muito prático, porque é muito mais simples do que aqui. A Constituição é simplesmente um pacote de leis, deveres, direitos do cidadão. Como é que você se porta dentro de uma nação? Qual é o direito que você tem como sendo cidadão nascido naquele território? E quais leis você precisa praticar ou obedecer para que você continue nesse território?
Eles não tinham isso mais. Eles viviam como um povo que não... Vamos caminhar. A nuvem moveu, move também. A coluna de fogo está andando, anda também. Se tem comida, tem. Se não tem, não tem. Beleza. E aí nós chegamos ao segundo mês de caminhada, no capítulo 18. Você vê o povo chegando numa certa região. E aí aparece um ser, um homem, eu imagino ele bem barbudão, igual muitos aqui. Um ser chamado Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, sacerdote de Midian. Um homem temoroso, um homem que sabia, tinha vivência. E Jetro estava com a esposa, Zípora, e os filhos de Moisés, que Moisés falou assim, ó, sogrão, fica com eles aí, vou libertar a galera, e já já eu volto, pego eles. Jetro não quis esperar Moisés voltar, foi encontrar ele no deserto. Falou, ó, já passou tempo suficiente, toma aí o que é seu. Leva e multiplica. Longe. E aí Jetro vem, encontra Moisés, fala, e aí Moisés, como é que tá? Beleza? Bendito seja Deus que te libertou do deserto, do Egito. Grandes coisas fez o Senhor por vocês. Que incrível! Agora eu sei que Deus é maior do que todos os outros deuses do Egito. Maravilha, Moisés! Moisés levou ele para a tenda, comeram um churrasco, passou de manhãzinha, falou, Jetro, sogrão, deixa eu te mostrar agora quem nós somos. Moisés se assenta então na beira da tenda dele assim, na varanda, provavelmente sentado numa rede, e aí ele fala, venham. E aí vem a galera, desde manhã até o final da tarde, trazendo para Moisés coisas que Moisés precisava julgar. Moisés, fulano furou o olho do meu filho. Veredito. Fulano passou carroça em cima do meu dedão. Fulano roubou minha galinha. Fulano bateu na minha esposa. Todas essas coisas que acontecem numa cidade. Eu tenho 2 filhos. Uma de 7 e um de 4. Queridos, e um dia, quanta picuinha acontece. A minha esposa é uma santa, Natália. A quantidade de picuinha que é levada pra gente. Ele rasgou meu papel. Ele mudou de canal. Ou simples, eu pedi para ele isso e ele me ignorou. Meu, a quantidade de picuinha. Imagina agora, 1 milhão de pessoas diante de Moisés. A fila. Vocês acharam que a fila do One Thing era longa? Qual que é a sua senha? Vixe. Minha senha é daqui 3 meses. E eles iam diante de Moisés porque Moisés era o único que tinha estado com Deus, que tinha caminhado e ouvido a voz de Deus e que entendia os propósitos de Deus para o povo. E era Moisés que estava trazendo os estatutos de Deus para o povo. Então Moisés, diante da situação, como é que nós devemos andar? Assim que você deve andar. O que é que eu devo fazer? Isso que você deve fazer. E Moisés estava demonstrando ao povo identidade, o como eles deveriam viver. Moisés tinha decidido que a partir daquele momento, ele ouviria de Deus como é que o povo deveria andar. Nós não mais viveríamos do Egito. E aí é onde nós chegamos aqui agora, em Êxodo 19. Eu posso ter água, por favor? Obrigado. Também sou filho de Deus. No capítulo 18, versículo 19 e 20, é quando Jetro diz uma coisa muito importante para Moisés. Ele passa o dia ali com Moisés e ele fala assim, Moisés, filho, você está louco? Como assim achei que eu estava abafando aqui, estava botando moral. Meu filho, é 1 milhão de pessoas. Você vai cuidar de 1 milhão de pessoas? Obrigado. Você vai morrer e eles vão morrer. Se você continuar fazendo assim, meu filho, não vai sobrar ninguém. Faz o seguinte, e é isso que Jetro diz a ele, homem sábio. Viu, de vez em quando é bom ouvir o sogro. De vez em quando. Versículo 19. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo.
Se tu pelo povo diante de Deus, e levanta as tuas causas a Deus. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que ele deve andar, e as obras que eles devem fazer. Aí versículo 24. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo aquilo que ele tinha dito. Eu estou pulando algumas coisas, vocês sabem o que diz a história, eu estou focando em algumas partes. Então Jetro diz para Moisés: Moisés, você está à beira do monte de Deus, é isso que você precisa fazer. Esquece a fila que está te esperando, sobe o monte de Deus e apresenta-te diante dele com os problemas do povo, e diz: Deus, como é que nós devemos viver? Qual é a nossa identidade? Quem é que nós somos a partir de agora? Nós precisamos de ouvir de ti, já que o Senhor nos tirou do Egito. E Moisés ouviu o conselho de Jetro, e ele continuou caminhando, seguindo para Sinai. E aí nós chegamos no capítulo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falará ao povo de Israel. Então, isso que está acontecendo é por causa do conselho de Jetro. Apresenta-te a Deus e encontra qual é a lei, o que é, como é que vocês devem viver, qual é a identidade de vocês. E aí Deus vê Moisés subindo. Vem, Moisés, sobe aí, querido, vamos bater um papo, eu vou te passar a real. Moisés subiu e Deus diz assim, no versículo 3: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz com egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Agora, pois, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês querem saber como ver? É assim: se ouvirdes a minha voz atentamente, e guardares os meus estatutos, então sereis para mim propriedade particular dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis meus, e sereis um reino de sacerdote, e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Como nós devemos viver? Ouça. Como nós devemos fazer? O que eu disser. Todos vocês, a partir de agora, vão ouvir a minha voz. O que eu disser, vocês façam. Assim será a sua constituição. Quais são os meus deveres? Ouça. Qual é o meu privilégio como cidadão? Ouvir. E o que eu faço depois disso? Faça. 1 milhão de pessoas. Peraí, Moisés, mas é nesse momento aí que nós devemos ungir os levitas, nós devemos criar um sacerdócio. Isso veio depois. Nesse momento Deus diz: nação de Israel, todos vocês aí em cima, todos vocês, 3.000 pessoas, eu desejo que vocês ouçam atentamente a minha voz, e o que eu disser, vocês cumpram, beleza? Obrigado. Obrigado pela misericórdia. Ih, meu Deus. E aí, versículo 7, Moisés desceu então, chamou todos os anciãos do povo, expôs diante do povo todas as palavras que Deus disse, que Deus tinha ordenado. Aí versículo 8, o que diz a sua Bíblia aí? Então, já que vocês não me ajudaram, então todo o povo respondeu em uma só. Eu sou daqueles que acreditam que a Bíblia diz o que ela diz. Se ela não quer dizer, ela não fala. Se ela não disse, eu não quero saber. Mas ela diz, todo 1 milhão de pessoas disseram em uma só voz. Você consegue imaginar? 1 milhão de pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo? Meu, toda vez que eu imagino isso, dá frio na barriga. Já viu uma multidão? Quem já foi em estádio de futebol aqui?
Não, os crentes não estão gostando mais de futebol como antigamente mesmo. Glória a Deus. Tá bom, Pablo, obrigado. Argentina. E aí, como no estádio de futebol, quando você ouve a galera gritando, dá aquele frio, tipo, ou eu grito junto, eu saio correndo, porque pega, né? É meio que transmite. Grita aí, mané! Vai! É! 1 milhão de pessoas dizendo a mesma coisa. O que eles disseram? Essa foi a tentativa de responder a minha pergunta? Vamos combinar essa resposta? Vocês respondem ou não? Então tá bom, então. A partir de agora, se eu perguntar, vocês respondem. Esquece o que passou. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor disser. Ó. Eu acho que não foi assim, vamos tentar de novo. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Só vocês agora. 1, 2, 3 e... Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Olha que bonito. Só 3.000 pessoas. Vocês sabem que o som, ele tem uma velocidade, né? Imagina isso até chegar num 1 milhão lá atrás. Tudo que o Senhor disser, tudo que o Senhor disser. Aí Moisés já está falando uma terceira frase e o cara lá atrás, tudo que o Senhor dizer, nós faremos. Tinha que ser. O ponto aqui é de que todos eles decidiram algo no coração. O que quer que Deus disser, eu vou obedecer. O que quer que Deus falar, nós vamos fazer. Peraí, mas e se Deus disser a partir de hoje, cada um vai para um lado? Cada um vai para um lado. Se Deus disser, vocês a partir de agora não trabalham nada, eu vou prover maná para o resto da vida. Tá bom, Deus. Codornizas, tá saindo pelo nariz, que beleza. O ponto é, nós faremos. Independente do que o Senhor pedir, nós faremos. Ô glória. E era assim que deveria ser a constituição dele. Ele diz, eu não desejo tirar uma família dentro de vocês e dizer, esses vão ouvir minha voz. Eu não vou chamar do meio de vocês os Power Rangers. Somente 5 ou 6, sei já lá quantos eles eram. Eu vou dizer, somente esses vão ouvir a minha voz. Eu não vou levantar de entre vocês alguns poderosos enfim. E esses vão me ouvir? Não. Como é que vai ser? Todos vão me ouvir. Para isso, todos precisam escutar. Mas todos disseram sim. O problema aqui é o seguinte: quando nós estamos no corporativo, nós temos a tendência de jogar a responsabilidade para o lado sempre. Se eu disser aqui, sabe aquela questão, eu preciso de um voluntário. Todo mundo vai falar assim, alguém vai levantar a mão. Obrigado, mas era só um teste. Obrigado. Ele foi contrário do que eu estava tentando dar o exemplo. Puxa, estragou tudo. Todo mundo pensa, alguém vai levantar a mão. Quem vai levantar a mão primeiro? 10 segundos se passará, ninguém levantou a mão, eu levanto. Porque nós temos a tendência de colocar a responsabilidade na pessoa do lado. Como igreja, nós fazemos a mesma coisa. Quem é que vai ouvir a voz de Deus? O pastor, ora por mim. Eu estou precisando tomar uma decisão aí. Sobe um monte para mim, conversa lá com Deus. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Essas piadas de pastor é terrível. Deus, o que é que está acontecendo? Como é que 1 milhão de pessoas dizem sim para a mesma coisa? E aí Deus fala para eles, ok, vocês disseram sim. Agora vamos ver.
Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: já que vocês disseram sim, eu vou testar vocês. Como? Eu vou falar. E eu quero ver se vocês vão ouvir. Eu quero ver se vocês vão fazer. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis então que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também eles te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Isso querendo dizer do tanto que o povo estava rebelde. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Israel. O monte Sinai, perdão. Nós dissemos sim. Deus quer falar. Deus disse: se nós ouvirmos, se nós fizermos, nós seremos para Ele o quê? Sacerdotes. Nós nos posicionaremos diante dEle, diante de todas as nações, como um tesouro particular. Deus diz assim: sabe todas as nações que estão diante de vocês? Sei. Vocês serão diferentes de todas elas. A expressão, a lei, a vivência, o estilo de vida vai ser diferente de todos os habitantes da terra. Porque é meu toda a terra, é minha toda a terra. Vocês vão ser diferentes. Porque eu vou dizer coisas a vocês que ninguém mais vai ouvir. Porque eu dei a eles ouvidos que não ouvem, olhos que não veem. Mas para vocês que atentamente ouvirem a minha voz, cubram o que eu estou pedindo. E vocês serão para mim meus melhores amigos. Vocês serão meus embaixadores na terra. E aí Deus vem e Ele diz: santifica o povo. Naquela época, santificar, antes da lei, antes dele ter o encontro onde Deus falava as leis de santificação, ali era simplesmente: tomem banho, lavem as roupas, e maridos, não durmam com sua esposa. De maneira simples era isso. Sejam puros até o terceiro dia. Ok, lavamos as vestes, tomamos um banho no rio. Eu acho que não tinha rio, não. Era deserto. Canequinha, banho cavalo, banho tcheco. Eu sou de Varginha, Minas Gerais. Ó, povo de Varginha, o que é isso? Vizinho. Lá em Varginha a gente chama de banho tcheco. Tcheco. Cultura, né? Cultura é uma coisa incrível. Vamos ver o que aconteceu no terceiro dia. Esquece. A responsabilidade é grande aqui. Agora nós temos 1 milhão de pessoas que disseram sim unânimes. E Deus vai falar para eles como viver. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, houveram trovões, houveram relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina ou de trombeta muito forte e alta, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de fogo, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo de maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor, e Moisés veio ao cume do monte. Moisés subiu. Eu sou uma pessoa que eu vejo filmes como eu imagino. Eu já criei altos filmes a partir desse texto. A realidade do que está acontecendo aqui é incrível. Eu imagino até subwoofer por todo lado, assim, tremendo a terra. Aquele buzinão. De repente, terceiro dia, acordando de manhã.
que está acontecendo? Maria, vai lá ver. Eu vou, não, vai ver. Sai lá. O que está acontecendo? E diz que a trombeta ficava cada vez mais alta. 1 milhão de pessoas tremendo. Ele veio. Ele fez o que ele disse que faria. Ele disse que ele nos escolheria. E aqui estamos nós. Uou! As barracas caindo. Vocês não imaginam essas coisas, gente? Não é possível. Eu leio essas coisas e imagino as coisas mais impráticas que ninguém nunca me falou. Imagina um cara tendo que se santificar de novo porque a roupa já estava suja. Eu imagino o cara que está lá atrás e diz: eu não vou mais nunca. Mas pode me arrastar pelos cabelos, mas eu não chego perto. Eu imagino os cavalos, os camelos, os rebanhos que fugiram. Por causa do medo do que estava acontecendo. As crianças, vocês já imaginaram as esposas tentando apaziguar as crianças? As crianças gritando, esperneando de medo, diante da visão que todos estavam vendo. Deus, de Gênesis 1, desceu. Não era o Deus dos egípcios. O Deus. E agora? Vocês disseram que queriam ouvir. Vocês santificaram. Vocês que vieram para a conferência, tudo santificado. Queriam ouvir Deus. Ainda querem? E se for pior do que isso que nós estamos vendo? E se a montanha tremer, a fumaça subir, os trovões, os relâmpagos, a trombeta forem só o início? Só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Em Hebreus 12, 21 diz assim: aquela visão era tão terrível que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Em outras palavras, estou tremendo de medo. Moisés disse isso. Moisés disse isso. Não foi Miriam. Tá? A gente pensa que Miriam ficou com medo. Moisés disse: eu estou tremendo. E Deus disse: achega-te a mim. Vem. Veja quem eu sou. Ouça a minha voz. Se vocês conseguirem serem ousados o suficiente para ouvirem a minha voz e caminharem a partir do que eu disser, o mundo vai ser virado de cabeça para baixo. Não vai ter um que pare diante de vocês. E Moisés: eu vou, Deus. Eu vou, Deus. Tremendo. Querido, sabe por que nós nem sempre buscamos a Deus quando nós temos que tomar decisões? Porque nem sempre nós queremos ouvir a opinião de Deus. Porque e se Ele disser o que você não quer ouvir? E se Ele te mandar fazer o que você não quer fazer? E se Ele te disser: aquela é a nação, aquela é a cidade, aquela é a família, essa é a quantia? Preferível não pedir, preferível não perguntar. Deus se mostrando: achega-te a mim, e eu te mostrarei coisas incríveis. Moisés subiu então
capítulo 20, versículo 18. Então o que aconteceu nessa que Moisés subiu, Deus deu os primeiros mandamentos, os 10 mandamentos. Moisés já ficou chocado com algumas das coisas. O que Deus estava dando para ele era o seguinte: Moisés, eu estou te dizendo, você vai viver a partir daquilo que você ouvir. Então ouça como eu quero que você age a partir de agora. Aqueles problemas que estavam acontecendo no meio do povo, deixa eu te dizer o que você tem que fazer. Não matem. Não adulterem. Não coloquem outros deuses no meio do campo. Vocês são meus. Eu tenho ciúmes de vocês. Eu sou o Deus zeloso. Entendi. O povo por muito tempo, até Jesus ter que explicar novamente a lei, eles tinham como aquela linha que nós podemos chegar aqui, se nós fizermos o que diz a palavra, nós pecamos. Se nós não fizermos, nós estamos de boa. Deus estava querendo dizer para eles: eu disse, ouçam a minha palavra, e eu estou dizendo agora. Eu não estou dando essa palavra específica para que você mude toda a sua vida nessa única palavra. Entenda que amanhã eu vou te dizer mais, e depois mais, e depois mais, e depois mais. Eu estou te chamando a um relacionamento, não a uma pedra. Como eu disse, eu tenho 2 filhos. É como eu disse para eles: filhos, vocês não podem beber suco no sofá. Beleza, papai? Eu chego lá, estão os 2. O que vocês estão fazendo? Estamos pulando com suco na mão. Eu disse, não façam isso. Não. O Senhor disse, não beba suco no sofá. Eu não pisei no outro lado da linha. Eu não estou pecando, papai. Vocês estão me entendendo? Jesus, então, Mateus 5, ele teve que falar de novo. Pessoal, deixa eu dizer para vocês o que eu quis dizer. Parceria. Relacionamento. Eu não quis simplesmente dizer, tá aqui, não mate. Ok, espanca o cara, até deixar o cara no bagaço. Se ele não morreu, ele disse, não matarás. Jesus vira para eles, filhão, se você estiver pertinho de mim, bem queridinho no meu coração, você vai entender de que o homicídio começa no seu coração. Quando você olha para o seu irmão com ódio, e você julga, e você agride ele com palavras, ou até mesmo com o seu pensamento, o espírito de homicídio já está operando em você. Mas não adulterarás. Eu brinco, eu encosto, eu faço o que eu quiser, só não posso fazer. Filhinho, eu disse, estejam comigo, ouçam a minha voz, vivam de acordo com o nosso relacionamento. Se você fizer isso, você vai entender que o adultério não começa no ato. Porque se você estiver olhando com intenção e desejo, você já pecou em seu coração. Por isso é necessário que você esteja perto de mim. E que as suas decisões sejam tomadas baseadas naquilo que você ouve de mim. Davi 24, Salmo 24, 7, Davi falando. Uma coisa eu busco, uma coisa eu desejo. Viver todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e buscar o seu conselho em seu templo. Ouvir o que Ele tem a dizer. Deus, como é que eu tenho que reinar? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? É por isso que muitas vezes a gente não pergunta para Deus. Capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido de buzina e o monte que fumegava. E o povo, vendo isso, retirou-se e colocou-se de longe. E disseram a Moisés, Moisés, fala tu conosco, e nós te ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Eu quero falar com vocês. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Eu vou falar então? Não. Espera aí, era só
era só linguagem de crente. Nós vamos ser santos, nós somos os gaditas, os levitas, os geração... Não é que eu realmente quis dizer que eu faria tudo isso. Espera aí, acheguem-se a mim e eu vos direi como viver. Espera aí, Deus, Moisés, isso é demais. Você está dizendo que nós vamos morrer? Possivelmente, melhor ainda, nós vamos ouvir Ele eternamente. Moisés foi e o povo disse. Agora, o interessante notar aqui é o seguinte: quem é que disse? Versículo 20, versículo 19. E disseram a Moisés. Quem é que disse? Em uma só voz? O povo. Quem? Mais umas 3 vezes a partir daí você vai ver o povo dizendo em uma só voz novamente. 1 milhão de pessoas dizendo em uma só voz. Mas aqui nós vemos o povo dizendo a Moisés. Alguns poucos. Ô Moisés, olha o seguinte. A gente estava conversando ali. E nós achamos que você está sendo precipitado nessa tua questão de radicalismo. Nessa tua questão de santidade. Essa questão de uma coisa aí, esse negócio aí, não é demais. Que tal você buscar a Deus e você ser o nosso sumo sacerdote? O nosso El Shaddai. O cara. Moisés olhou para eles. O que vocês estão falando? O que é que vocês estão falando? O Deus de Gênesis 1 desceu do céu, apareceu a vocês, como vocês pediram. Vocês estão clamando por isso há anos. Vocês se santificaram. Vocês estão aí agora, esperando, com expectativa no coração. E agora vocês me dizem, ouçam de um homem? Moisés diz, vocês entenderam errado. Deus está fazendo isso para testar o seu coração. Porque é necessário que o temor do Senhor esteja sempre diante de vós, a fim de que não pequeis. Por que nós precisamos estar sempre diante de Deus? Para que a gente não peque. Por que nós estamos pecando? Porque nós não estamos perto de Deus. Resumir a história do mundo. Resumir a nossa história. Por que eu não consigo? O que você está gastando o teu tempo? Como é que você está gastando o seu dinheiro? Como é que você está gastando sua energia? Como é que você está gastando sua juventude? Como é que você está gastando tudo o que Deus te deu? Bom, uma coisa eu sei. Não é para ouvir a Deus. Se o temor do Senhor não está diante de nós, nós começamos a... Uau! Que beleza! E nós nos afastamos. As vozes nos chamam. Os desejos ardem. Começa a crescer coisas dentro de nós que nós antes não tínhamos. Mas porque nós não temos o temor do Senhor sempre diante de nós, as coisas se tornam tão gostosas. Nos alegram tanto, mesmo que por um segundo. Nós nos esquecemos do motivo pelo qual Ele nos tirou do deserto. O motivo pelo qual Ele nos tirou do lamaçal. Do mundo de trevas. Ele nos resgatou e nos trouxe para a luz. Nós começamos a pensar, nós podemos viver como os egípcios, sendo israelitas. Entre aspas, vocês entendem o que eu estou dizendo. Nós podemos viver como o mundo, mesmo tendo o nome de cristinhos. Pequenos cristos, representantes de Cristo. O que é que você tem que você representa Cristo? O que é que nós fazemos? Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Porém, se vocês perderem o gosto,
Porém, se vocês se esconderem embaixo da cama, sabe para que serve? Para ser pisoteado, lançado fora. Não foi para isso que eu vos chamei. Sejam santos como seu Pai é santo. Aí aqui, depois dessa história, nós vemos as leis aparecendo. Deus começa a trazer cada vez mais leis através de Moisés, porque o povo já não está ouvindo mais Deus. Se você me perguntasse qual foi a pior decisão que Israel tomou em toda a história, eu te diria, o dia que eles disseram, fale-nos um homem ao invés de fale-nos Deus. O dia que eles deixaram o privilégio de se posicionar como sacerdote diante de Deus. Fale-nos, Deus, para onde iremos? O que faremos? Como seremos? Qual será nosso estilo de vida? Como nós transformaremos o Brasil? E nós começamos a viver o nosso próprio caminho, perguntando para um homem, dependendo de outras coisas, da cultura, da influência, das finanças. Aí também veio o plano do tabernáculo, o bezerro de ouro. O povo esquece do que aconteceu. Porque agora o homem que eles tinham colocado diante deles, sumiu. Moisés, fala-nos tu, não Deus. Ok, eu falo a vocês. Eu vou para o monte ouvir Deus. 30 dias, 40 dias passaram, o homem de Deus não voltou. Não tem Deus? Não tem homem? É farra. Arão, você é o nosso cara agora. Não, sou não. Ele está voltando. Não, mas peraí, Arão. Estamos juntos. Quem é que nós diremos que está por nós? Quem é o nosso Deus? Vamos fazer o seguinte. Me dá um bando de ouro aí. Dá ouro. Ouro. Essa é a desculpa que ele deu para Moisés quando Moisés desceu. Ô Moisés, o povo me pressionou, nós não sabíamos se você estava vivo, nós não sabíamos quem é que era o nosso Deus mais, porque nós já não ouvíamos Deus. Aí pegamos ouro, tacamos no fogo. De repente, saiu um bezerro desse, rapaz, você acredita? Eu estou até pensando em começar uma fábrica. Jogou ouro, sai bezerro. Moisés, é? Mói e come. Enfim, aí acontece toda essa história. Moisés intercede pelo povo. E aí, nesse momento, Deus faz uma aliança com o povo em Êxodo 34. Versículo 10 diz assim: eis que faço uma aliança, farei diante de todo o povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo o meu nome está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, porque aqui já são segundas, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Então, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e então temeram, e não se achegaram a ele. Nós queremos Deus! Deus vem! Nós queremos homem! Homem vem! Não, homem também é demais. Espera aí. Primeiro, nós não queremos a glória de Deus, porque a glória de Deus causa um caos. Queridos, nós pedimos avivamento. Quando o avivamento vier, segura a caixinha. Segura a caixinha, porque tudo muda. Tudo muda. E sabe como que o avivamento começa? Quando 3.000 pessoas, como se vocês fossem 3.000 palitos de fósforo. Como eu digo, alguns de nós parecem mais que outros. Você está concordando? Já outros, enfim. Quando 3.000 palitos de fósforo decidem, eu serei aceso. Um palito de fósforo no meio da escuridão de uma cidade. Se você ficar pertinho, talvez você até veja a luz, até consiga caminhar na luz daquele justo. Mas quando 3.000 fósforos se acendem, então nós temos uma fogueira. Então
uma cidade pode ver a luz. É individualmente que isso acontece. É individualmente que isso precisa acontecer. Mas nós não podemos ficar com medo, ficarmos intimidados, olharmos para o que Deus está nos chamando a viver, olharmos para o que a cultura está nos oferecendo e procurarmos o meio termo. Peraí, eu quero ser como Jesus, mas eu também quero ser como aquele cara. Nós vamos ser como Moisés, que disse sim e foi? Ou nós seremos como alguns que disseram não e esperaram somente pelo homem? Moisés então permaneceu na busca, na jornada por ouvir a voz de Deus e viver a partir do que Deus dizia. E a glória de Deus começou a mudar o que eu acredito, o próprio DNA de Moisés. Moisés começou a se parecer com Deus. O rosto de Moisés resplandecia. Vocês já imaginaram? A gente fala sobre isso como se fosse uma coisa tão... pozinho de ouro. Legal. Rosto brilhando. Pele. Por estar com Deus. Por ouvir Deus. Imagine se naquele momento disseram a Moisés: Moisés, fala-nos tu, para que nós não morramos. Tivessem 3.000 no meio da multidão. Estão dizendo para Moisés que a gente não vai ouvir. Estão dizendo para Moisés não falar para a gente. Peraí, não! Não! Não, Moisés! 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 Fala, vem cá. 10 minutos depois o cara aparece. Moisés, nós não aceitaremos. Nós não seremos medrosos. Nós não seremos covardes. Não interessa o preço. Nós pagaremos. Nós ouviremos a Deus. Nós nos posicionaremos diante dele todos os dias da nossa vida para ouvir a sua voz. E naquele dia, a história mudou. Imagine depois disso, 1 milhão de pessoas com seus rostos brilhantes. 1 milhão de pessoas se parecendo com Deus. 1 milhão de pessoas caminhando na clareza do coração e dos estatutos do desejo de Deus para a terra. Jericó está aí. Daí, Deus disse para marchar. Os filisteus, o que tem? Continuam marchando. Os filisteus, olha, corre, o povo do rosto brilhante está chegando. E a história teria sido diferente. Mas ninguém levantou a mão. Mas ninguém gritou. Mas ninguém lutou por uma geração. Mas não houve ninguém que intercedesse por Deus. Não houve ninguém que dissesse: espera aí, não, eu também estou tremendo de medo. Moisés sobe lá e diz para Deus: eu, fulano da tribo tal, também quero ouvir a Deus. E assim foi. Quem é nessa sala que vai sair daqui, não vivendo como tendo ido em mais uma conferência, mais uma reunião de avivamento, mais um chacoalhão com tapa na cara do profeta, manifestação, gritaria? Quantos de nós vamos sair daqui decidindo aceitar o convite que Deus está dando? Apocalipse 1 diz assim: porque foi Jesus, pelo seu sangue, que nos comprou de toda língua, tribo e nação, e nos fez o quê? Reis e sacerdotes,
ao nosso Deus. É o mesmo convite. Nós vamos continuar olhando para a montanha tremendo, o fedor de fumaça, uau, que legal, one thing, uhul, ano que vem eu estou lá de novo. Ou nós vamos voltar para casa e vamos brilhar o nosso rosto de tanto permanecer diante de Deus. Ou nós vamos interceder pela nação brasileira e mudar tudo. A história pertence a vocês. Como o Duane tem dito vez após vez, quando Deus procura os governadores da nação brasileira, Ele não olha para Brasília, Ele olha para vocês. Vocês são a igreja. A voz de vocês ecoa no lugar de maior autoridade do universo. Do universo. Brasília. O que é que a minha igreja está dizendo? O que é que a minha igreja está fazendo? Abre comigo agora em Hebreus 12. Você já sabe para onde eu estou indo. Versículo 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo. Vocês não chegaram à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido de trombeta, e às vozes das palavras, as quais os que ouviam pediam que não lhe falasse mais, porque não podia suportar o que estava sendo mandado. Se até um animal tocasse no monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas vocês, igreja, vocês chegaram ao monte Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, chegaram a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia dos santos e à igreja do primogênito, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala muito melhor do que o sangue de Abel. É esse o monte que vocês chegaram, é esse o convite que vocês receberam, de uma aliança muito maior do que a do deserto, de uma aliança muito maior do que a de ovelhas e carneiros. Vocês receberam o valor pago por sua vida, para que você simplesmente dissesse sim ao convite e ouvisse. 2 Coríntios 3, para terminar. Segundo Coríntios 3, 9. Falando a respeito da diferença entre o que Moisés viveu em Êxodo 19 e o que nós, a igreja, estamos vivendo. Ele diz assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado em partes não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório para uma glória, muito mais é a glória que permanece. Quer dizer, se a glória que estava no rosto de Moisés sumia de vez em quando, a glória que está em você permanece para sempre. João 17,3 diz, Jesus diz: isto é a vida eterna, conheçam ao Pai, conheçam Jesus, conheçam ao Pai, conheçam Jesus, através do Espírito Santo que está em você, conheça a Deus, e a glória permanecerá em você para a eternidade. Versículo 12: tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, porque nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles,
Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Espírito de Deus, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Mas todos nós com caras descobertas, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito de Deus. Nós não recuaremos, nós não seremos covardes, nós não daremos uma mensagem meia boca, nós não somos como aqueles que colocam água na mensagem para ficar mais gostosinho para ser ouvido. Jesus veio em carne, Jesus é o Filho de Deus. Nós não diremos o contrário para que você se agrade disso. Nós seremos ousados no pregar da justiça, nós seremos ousados no pregar da verdade, porque aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vemos é aquilo que nós testemunhamos. Fique de pé no teu lugar. Você agora não é 3.000 pessoas, você é um. Você é um indivíduo. Corresponda à voz do Espírito Santo com a responsabilidade que você tem individualmente agora. Feche seus olhos. Em Hebreus 4 fala a respeito desse mesmo contexto, como aqueles que ouvem a voz de Deus entram no descanso. Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mas no versículo 11, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Esforce-se para que a sua alma encontre descanso na voz de Deus. Esforce-se para adentrar o lugar de oração. Esforce-se para transformar aquilo que era transitório em permanente e eterno. Porque nós o veremos e seremos transformados de glória em glória. Nós o ouviremos e testemunharemos com tudo que nós somos. Nós seremos uma geração diferente de todas as outras. Até quando? Nós não mais recuaremos diante da voz de Deus. Nós não mais recuaremos como covardes diante de um convite de permanecer no lugar de oração. Se hoje você ouviu a voz do Espírito, esteja atento a responder. Feche seus olhos e responda ao Espírito Santo agora, diante de tudo aquilo que Ele confrontou no seu coração, diante de tudo aquilo que Ele falou a você, que Ele te encorajou, aquilo que Ele te lembrou, aquilo que Ele te convidou a fazer e viver. Abre a sua boca em voz alta para que o seu ouvido seja testemunho da sua voz. Corresponda ao Espírito Santo. Diga sim, diga não. Diga a Deus as suas dificuldades, as suas preocupações. Diga a Ele os seus planos. Pede a Ele. Mas não seja covarde, não recue.
There's an interesting fact. Right now in the earth, there's over 10,000 prayer rooms going 24/7. Crying out to God. And there's a Bible verse that is prayed in many of them. Ephesians chapter 1, verse 16 through 19. It's Paul asking for the spirit of wisdom and revelation to be poured out. And as the Holy Spirit reveals the knowledge of God, it is when the truths of God are declared. And that is what's written across the heart of a generation. It will be that generation that will preach God in clarity. So, Father, we ask you, that which Moses saw, reveal it to us. That spirit of wisdom and revelation, espírito de sabedoria e revelação, open up our understanding. Abra o nosso entendimento. In this room right now, nesta sala agora mesmo, pull back the mysteries of God. Revela os mistérios de Deus. Touch our understanding. Toca o nosso entendimento. Open up our minds. Abra nossa mente. That we would see the knowledge of God. Para que vejamos o conhecimento de Deus. Open the eyes of our hearts. Abra os olhos do nosso coração. That we would understand the truths of Jesus with clarity. As verdades de Jesus com clareza. Come and visit this generation. Vem visita essa geração. The spirit of wisdom and revelation. Espírito de sabedoria e revelação. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. You love Jesus? Amém. Vocês amam Jesus? Eu também. Amen. Amen. Thank you, Well. Amém. Obrigado, Web. Amen. He was funny. He was funny. Ele foi engraçado. I liked it. Amen. So we're going to take a break. Nós vamos ter um intervalo. And so all of you who did not register, então todos vocês que não se inscreveram, I just need you to go straight right que não now fizeram and um register. check-in, eu preciso que vocês vão agora mesmo lá fazer o check-in de vocês. Just because for tonight's session we're going to be checking wristbands Porque at the na door. sessão da noite nós teremos pessoas checando as pulseiras na entrada. And then just when we get into worship during the conference, E quando nós temos o louvor durante uma conferência, just those in the balcony, para aqueles que estão na galeria, we ask that you not dance. nós jump. pedimos que vocês não pulem na galeria. We just want to be careful that we leave this building in one piece. A gente quer deixar esse prédio aqui inteiro quando a gente terminar a All right, conferência. so let's just not do a lot of dancing. Então não out there. vão pular lá em cima. Amen. So Amém. there's food trucks outside. Nós temos food trucks aqui fora. We got drinks out there. Tem bebidas, tem comida. And I think there's also some restaurants kind of around the area. Então tem bastante coisa aqui para vocês. So the doors will open back up at 6 o'clock. Nós estaremos de volta, as portas se abrirão às 6 da tarde. And so for this session, we ask that you pick up all your stuff Então, por favor, levem os seus pertences com vocês agora. and make your way out. E vocês podem ir se retirar e ter um intervalo de vocês. Fuller tonight. Nós vamos estar mais cheios hoje à noite. We're going to have to switch in a little bit. Nós vamos ter que acomodar-nos melhor aí no assento. Amen. So we'll see you again at 7 o'clock tonight. Então a gente se vê mais tarde hoje à noite. All right. Mas agora já foi. Agora já terminou mesmo. Oi, 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 oi. Eu posso continuar falando. Oi, Thalita. E eu posso continuar falando. O bom é que tiraram várias fotos da gente fazendo. Aí a gente manda pra carta de notícia. Fantástico. Olá, então estamos aqui no final da nossa sessão. Muito bom. E estamos aqui com outros participantes. Qual que é o seu nome e de onde você vem? Sou Gustavo, eu vim do estado do Pará. E como foi pra você essa primeira sessão? Essa primeira sessão foi bem impactante para mim e eu creio que realmente mediante agora eu já estou realmente impactado e creio que já valeu a pena essa primeira sessão, todo o custo de vir aqui visitar. E qual é a sua expectativa
expectativa pro resto da conferência? O que você diria pro pessoal que tá lá em casa? Olha, Deus sempre supera nossas expectativas. Como eu falei, só de estar aqui, essa primeira sessão já valeu a pena. E creio que as outras eu não tenho palavras para definir o que Deus quer fazer nesses dias, mas eu estou bastante ansioso e creio que mentes sairão daqui transformadas. Amém. O Senhor nos dá a medida da nossa fome. Então, mesmo você em casa, tenha fome, espere mais. Ele vai te encontrar onde você estiver. Nós ouvimos que temos algumas pessoas que estão nos vendo desde a Inglaterra, no Japão, na Alemanha. Olha, o Espírito de Deus está sobre vocês, onde você estiver. Mesmo indo além das barreiras, mesmo você estando lá longe na Europa, do outro lado do mundo, no Japão, Deus está te encontrando hoje, onde você está. Então, espere com o coração aberto, com expectativas lá em cima. Então, nos vemos mais tarde. Deus abençoe. Tchau, tchau.